Boa noite. Mais uma vez, o podcast da Associação Amigos do Algarve, a Associação 3As. Hoje vamos mais uma vez falar de turismo, uma vez que esta associação é apaixonada pelo turismo, e vamos ter aqui duas estrelas, e digo duas estrelas no sentido literal do termo, são duas estrelas Michelin, dois chefes, o Luís Brito e o Lionel Pereira, que hoje fazem o favor de estar connosco. Muito obrigado por terem aceito o convite. Obrigado. E, de facto, é para nós, para mim e para o Zé Manel Trigo, um enorme prazer estar com estas duas vezetas do garfo. Do garfo e da faca. E das colheres. Os prémios costumam ser o garfo de ouro, o garfo de platina, e uma das nossas estrelas até já ganhou uma A coisa faca dessas. é perigosa, pois a faca De modo que eu não os vou apresentar, vou deixar que se apresentem, e, portanto, Lionel, podes abrir as hostilidades. Diz-me lá então, quantos prémios ganhaste? Sei que começaste há 30 anos. Aliás, tal e qual como o Luís, há cerca de 30 anos, talvez um pouco mais. A idade é 35, mais ou menos a mesma. É. E, portanto, são dois chefes que fizeram o seu percurso quase que de forma paralela. Lionel. Olá, boa noite a todos. Falar de prémios é sempre aquela parte. Na verdade, o bom profissional não trabalha para prémios, são consequência do trabalho. Estes são os verdadeiros, não é? Mal daqueles que ainda não começaram e vão começar a pensar nos prémios, mas os prémios, sim, só fazem falta, são uma causa propulsora, digamos assim, que nos empurra para a luta. E quando os prémios vêm, sem ser esperados, têm sempre um sabor muito, muito diferente. Comecei a trabalhar na cozinha em 87, começando pelo curso na Escola de Faro, e depois seguindo para a França e pronto, e planeando aí uma carreira basicamente com 21 anos de idade. Foi o Lionel que trabalhou com o Lucas, não? Sim, eu tive na altura, primeiro fiz 5 ou 6 formações na Lenotre, e depois tive uma oportunidade de ir para a escola para o Alain Ducasse, e tive a sorte de, em 20 e tal pessoas, cozinheiros do mundo, eu e um japonês, termos sido os dois escolhidos para abrir o Spoon em Paris. Era uma versão mais vanguardista do Alain Ducasse, minimalista. O restaurante chegou a ganhar uma estrela e a segunda estrela. Na altura já lá não estava, nessa altura. Mas foi uma versão até polémica, porque o Ducasse era um chefe um pouco mais conservador, embora tenha sido o impulsionador da Nouvelle Cuisine. Estava já numa fase mais conservadora e de consolidação dos 6 projetos a nível mundial. Porque esses grandes chefes regrediram a um certo determinado tempo. Eu lembro o Paul Bocuse, com quem eu convivi por causa no Brasil, no Hotel Meridiana. Ele tinha um restaurante no topo do hotel, o que hoje chamam os rooftops. Exatamente, e que eu conheci esse projeto ainda. Bastantes anos depois ainda conheci no Leme, o marido do Leme, na esquina. E as famosas Reginas, que eram as discotecas. E a Regina Gamba. Tínhamos um elevador. O nosso amigo era o chefe executivo da Regina. Exatamente. E que ainda abriu o Meridiano de Salvador da Bahia, também. O Salvador. Na altura já não tinha o projeto do Alain Ducasse no último andar, mas o Meridiano do Leme, ainda na altura que eu estava no Rio, era Paul Bocuse, consultoria ainda. E pronto, e os prémios são isso, mas eu, falando sim dos prémios Boa Cama, Boa Mesa, das nossas referências em Portugal que nos premiam, tanto a mim como o Luís tem sido bastante premiado também, a Estrela Michelin e por aí fora, se calhar a Estrela Michelin é um daqueles prémios que já trabalhamos um bocadinho para ele, temos que ser verdadeiros. Pode acontecer de surpresa, mais ano, menos ano, mas no fundo a Estrela Michelin já é um prémio que todos se calhar aspiramos um pouco, trabalhamos para isso, montamos um standard, um conceito e já se preparamos um pouco para isso. Talvez tenha sido o único prémio que eu recebi, para dizer a verdade, que me preparei um pouco para isso, independentemente de saber se ela vinha ao fim do ano, 2 ou 3 ou 4 ou 5. Aliás, eu estive em Lisboa no Panorama, 4 anos a trabalhar arduamente, o restaurante é reconhecido por todas as outras, digamos, empresas ou entidades que tinham essa capacidade e ousadia de premiarem os melhores ou os mais destacados, etc. E eu não recebi em Lisboa esse prémio.
E acho que fiz um trabalho fantástico e o Michelin não chegou a achar que era o suficiente para me dar a estrela. Ganho depois a tua estrela foi aqui no São Gabriel. No São Gabriel. Entretanto, desde o chefe do ano e essas coisas todas várias vezes, os platinos, os ouros e por aí, mesmo entidades ligadas aos vinhos e que habitualmente nos premiam anualmente um chefe, o mais destacado, inovação, etc. Há sempre um prémio na minha carreira que será sempre o prémio. E quando eu digo isto, as pessoas ficam um pouco espantadas, porque é que não a estrela Michelin? Porque é que eu ponho este prémio acima? Ponho acima porque foi um prémio a 10 mil quilómetros de distância, exatamente no Brasil, onde estávamos a falar, e eu a trabalhar num projeto onde eu era o chefe corporativo dos 7 hotéis de Pestana no Brasil, liderava e era F&B Manager também, e eu liderava cerca de 1.100 pessoas no total, entre cozinha, bar e restaurantes. Entretanto, tenho um espaço no Rio de Janeiro, que é chamado de Cais da Ribeira, no Pestana Rio, que era o antigo hotel do Roberto Marinho, da Globo. E eu quase encostei o Dr. Dionísio e o Zé Roqueta à parede e disse, me dão um espaço para eu mostrar o quanto sou cozinheiro, porque eu sou mais um diretor e ando mais dias de fato e gravata do que ando de jaleca, e não é esse o meu objetivo. E nesta forma de alta pressão, digamos assim, não de imposição, porque era eu para impor alguma coisa a um grupo desses, mas pela amizade que tinha com a administração e talvez pelo trabalho que eu estava a desenvolver, tinha alguma força, digamos assim. O Zé Roquete um dia disse, chefe, você não vai embora, porque eu quase... Primo direito da minha mulher. Exatamente. Um visionário, era o homem para a expansão do grupo, ainda hoje é o Zé. E o Zé disse, não, Lionel, não vais embora nada, vamos te dar o espaço que tu queres e vamos fazê-lo à tua medida. Vamos falar com o arquiteto, o Jaime Moraes, e vais desenhar um restaurante. E desenho o restaurante, escolhemos o nome, Cais da Ribeira, e 24 lugares. E começo a trabalhar sem objetivos de provar nada a ninguém, para mim a satisfação pessoal de me sentir cozinheiro novamente, porque eu quase já não era cozinheiro, dado o compromisso que eu tinha. Eras um diretor executivo. Totalmente executivo. Eu tinha, a nível de orçamentos só da área de alimentos e bebidas, como se diz no Brasil, eu não tinha uma vida fácil. E andava a viajar entre estados, porque cada hotel era num estado, e a minha vida era como eu, Rio, São Paulo e Salvador. Exato. Ponta aérea. E eu fazia Curitiba, Natal, Angra dos Reis. As pessoas não têm muita noção das distâncias, não é? Luís, apresenta-te lá, por favor. Ora bem, antes de mais, obrigado pelo convite. É um prazer estar convosco. Nós é que agradecemos. Com o nosso Master também. É verdade. Para além de mais, também foi meu monitor numa certa altura. Despertou-me um pouquinho o bichinho para, digamos, a alta gastronomia, que é aquilo que nós apelidamos, aquilo que fazemos hoje em dia. Também tenho 35 anos de profissão, já passei por algumas coisas também engraçadas, não tanto como o Lionel, tem uma carreira mais extensa e se calhar mais brilhante. O Lionel mandou aqui um currículo que a gente levava o podcast todo aqui a ler o currículo. Mas estiveste no Petchay, no Starwood. Fiz aquilo que mais ou menos fui gostando ao longo do tempo, sempre gostei daquilo que fiz. O último projeto que me deu um gosto também enorme foi em Angola, tive 6 anos em Angola, tenho uma grande paixão pela África. Nempanzu. Exatamente. E agarrei o hotel completamente ainda em... Qual era o hotel, desculpa? Nempanzu. Foi construído sob o rio Zaire. Sim. Dividia o hotel do Congo, era o rio, não é? Aquilo dava-me um certo de gozo porque estava completamente na selva, é aquilo que eu gosto. Eu sou um animal que gosto de espaço. E então foi um desafio giro, só que chegou uma altura tive que regressar ao país, não é? Muito bem. Mas também estiveste no Brasil? Tive no Brasil à formação. Foi passagens curtas. Também estive em Espanha, mas também foi uma passagem curta. Não como chefe, mas já trabalhei na Starwood, neste caso, mas foi daqueles pop-ups, nada de especial. E pronto, é isto. E depois acabei por agarrar o projeto que tenho hoje. E
E está feliz. E bom, E estou feliz. bom E está projeto. feliz. Hoje faço aquilo que O gosto. moço de Almodóvar que foi parar a Tavira. Exatamente. Muito bem, muito bem. É engraçado que somos os dois. Sim, são Algotim, Martilong exatamente. e Algotim, Martilong e Almodóvar. Porque fica ali terra perto. dele. Exatamente. Somos praticamente vizinhos. Agora Luís e Leonel, digam-me uma coisa. É de perseguir, não é? Sim. Hoje, Tem lá umas casinhas em Cachuco, conheço bem, que passo lá muitas vezes. E costumo muitas vezes é o grainho. Alguém? Já pertence a Cachopa. Exatamente. O presidente junto é o mesmo, e eu costumo falar com ele. E eu costumo falar com ele por causa que existe ali algo que eu gosto muito. Para já o clima no grainho é completamente diferente. Ele tem sotaque ainda, Mas completamente diferente porque aquilo é... O legume vem mais tarde, a temperatura é muito mais amena, não sei se é essa percepção. Não sabia. E então aquilo dá o legume sempre muito mais tarde e nós ali conseguimos coisas ou produtos fora da época. Exatamente, de forma mais tardia. E tem uma coisa que eu gosto muito, que eles trabalham muito bem a batata doce, desde aquela que nós não encontramos em qualquer sítio, que é a branca. A branca, é. Exatamente. E é costume lá ir pescar, porque gosto na altura da batata. É diferente. É diferente. Gosto de lá ir comprar porque é assim, lá tenho tudo. A roxa, tenho a amarela, tenho a laranja, tenho a branca e consigo fazer um prato de batata doce, qualquer coisa de fantástico, com esse tipo de batata doce ali. Temos que experimentar. Eu ia dizer precisamente ao Luís e ao Leonel, hoje vocês trabalham o que se chama a alta gastronomia e principalmente na exploração, chamemos-lhe assim, de novos, não diria novos conceitos, porque isto não é um conceito, é uma questão de pesquisa. Ele trabalha muito com as algas, já percebi que trabalha muito com os leguminosos também. Enfim, essa experiência, vamos dizer, vocês acham que num futuro tem continuidade, há público para isso, ou é um nicho de mercado muito fechado? O que me toca a mim, eu acho que isto tem, para já, nesta linha que nós estamos, isto a curto prazo vai ter que sofrer uma alteração. Porque acho que as pessoas também estão um pouquinho a desviar-se um pouquinho da Michelin por ser uma regra tão rígida. E eu já tomei algumas posições em relação a isso para também facilitar a escolha ao cliente. Ter uma carta também para o cliente para escolher, não ser só o menu, não obrigar a mesa, ou sejam 2 ou 4 pessoas, a escolher o mesmo menu para todos. Portanto, aquele conceito dos 10 pratos e aquilo está feito e segue, a gente tem que aceitar entre comas, quer dizer, é uma maneira. E o cliente hoje em dia não quer imposições. Hoje em dia quer escolher, quer ter alguma margem para decidir o que é que ele vai ter naquele momento. E nós temos que entrar um pouquinho por aí, e acho que a Michelin tem que sofrer algumas alterações, pelo menos esse conceito. Mas a ideia que passa muitas vezes é que as pessoas vão à procura de uma experiência, não é? Vocês mesmo dizem, isto é uma experiência gastronómica, é um bocadinho diferente, e é uma restauração que a gente não vai todos os dias, não é? Mas é preciso... Eu acho que aqui tem que ser o que o Luís disse, está 100% certo, até porque eu já fazia isso no São Gabriel, sempre tive 2 menus de degustação diferentes um do outro e carta. E eu já sentia essa necessidade até 2019, que mantive o São Gabriel. A verdade é que o espaço Michelin ou não, acima de tudo, tem que ser um negócio. E nós temos que viver disso. E há determinados conceitos. E acho que a Michelin, em qualquer parte do mundo, divide-se em duas partes. O ser Michelin divide-se em ser empresário Michelin, que é o caso do Luís, e como eu fui 8 anos, e ser Michelin a trabalhar por alguém que está a sustentar o negócio. Portanto, isto é a realidade. E há 2 tipos de Michelin em Portugal, como é em qualquer parte do mundo. É o chefe proprietário, que tem que zelar pelo negócio ao final do mês, pagar fornecedores, pagar empregados, pagar impostos e pagar tudo, e há o chefe convidado para ter um restaurante Michelin dentro de um hotel ou em qualquer sítio onde tem alguém a suportar, ou algum fundo de investimento, ou algum milionário ou trilionário a que está a bancar as nossas loucuras. São 2 conceitos completamente diferentes. Falaste em loucuras. Porquê? É porque são loucuras, porque nós, uns mais, outros menos, todos passamos uma fase neste mundo da alta gastronomia
porque achamos que tudo são rosas. Acabamos por ir aprendendo com os nossos erros, com o sentir as pessoas, o fator de ir à sala, porque isto até tem a ver com isto. Portanto, quando temos o restaurante nosso, nós temos o cuidado de ir à sala, cumprimentar as pessoas, ver se está tudo bem, dar uma face, dar outra face, ainda dar a palma da mão, a dizer-se para que a pessoa saia de lá e que tem que ser uma experiência no conjunto. As pessoas não se pode pagar 150 ou 200 euros por uma refeição. Não interessa o lucro que está atrás, porque ser muito caro não significa que a margem de lucro aumenta, só para os ignorantes é que acham isso, mas nós temos o compromisso, eu cada vez que vou à mesa, o cliente gasta 100 euros ou 150 euros no meu restaurante, eu tenho que me certificar que tudo correu bem. Há dias tive um cliente que vem de Sines a comer ao meu restaurante e disse: chefe, estamos com saudades suas da sua comida, a semana passada, e viemos ao seu restaurante e fizemos a reserva no 3HB, fica no hotel hospedado 5 estrelas, tudo por culpa minha, porque estavam com saudades da minha comida e vêm comer ao check-in. E a primeira coisa que eu faço é chamar a equipa toda de sala e de cozinha e disse: nesta mesa não pode faltar nada, nem a simpatia, nem o detalhe, nem nada, porque estas pessoas vêm de Sines, ficam alojados num hotel 5 estrelas e vêm passar uma noite connosco, não pode faltar nada. Agora, estes detalhes sentimos-os mais quando somos proprietários, quando damos a cara e damos o corpo todo por aquilo que fazemos. Porque a mim o que me parece, eu nunca tive estrelas Michelin, também nunca, sinceramente, lutei por elas, não é? Tenho aqui vários castigos, não é? Fui o primeiro a fazer um sushi no Algarve, com uma nota, lembras-te bem disso? E hoje é esta praga de sushi por todo o lado, que as pessoas acho que nem sabem o que é que estão a comer, mas tudo bem. Quando entra na moda, a gente sabe como é que são as coisas, qualquer coisita... Nem sei como é que não há acidentes graves a nível de intoxicações alimentares com esta área do sushi. Eu tenho medo. Eu tenho medo, igualmente. Tenho medo. Sim, porque a pessoa realmente compra o peixe ao sábado e vai comer depois o sushi à segunda-feira. Deixa-me só dizer-lhes ainda sobre a parte das estrelas Michelin. Um colega vosso, o Henrique Leis... O meu primeiro cozinheiro. No T-Club. Exatamente. Não, o segundo, porque o primeiro foi o Patrick Mignon. E o Henrique deixou, enfim, abdicou da estrela de Michelin e disse que não estava, queria cozinhar com liberdade, palavras dele, queria cozinhar com liberdade e não ia trabalhar mais para a estrela Michelin. Isto significa o quê? Que quem trabalha para a estrela Michelin está limitado, tem obrigações que condiciona na apresentação do menu, no serviço ao cliente? Eu posso falar aí porque se calhar é melhor o Luís não está tanto se calhar à vontade para falar sobre o nosso colega e que é o nosso amigo, e eu sou amigo do Henrique Leis desde que ele veio para Portugal e falava muito com o Henrique Leis. Há duas situações. O Henrique Leis estava com a estrela Michelin há 18, 19 anos. É óbvio que nós vamos envelhecendo, como tudo, não é? O stress de, talvez, ano a ano, o stress fosse diminuindo, mas a pessoa tem noção que vai envelhecendo e que se calhar que vão aparecendo outras pessoas mais novas e nós provavelmente já não conseguimos atingir certos determinados pontos ou técnicas ou viagens que outros mais novos estão a atingir e no fundo todos temos um espelho em casa e se calhar começamos a olhar e dizer, já não estou, se calhar, ao nível de apresentar determinadas coisas, vão limitar a um estilo mais clássico ou alguma coisa deste tipo. O Henrique já estava a falar comigo, havia 2, 3 anos, a Leonel, cara, eu estou cansado e eu, mais ano, menos ano, eu vou deixar este negócio e vou passar à frente. A verdade é que também, depois, há um medo, no fundo das costas, que é... se eu tenho a estrela 18 ou 19 anos, mais ano, menos ano, dada a evolução de tantos outros que estão a brotar e a encaminhar e com provas dadas, começa a haver esse medo de perder uma estrela. É um desprestígio. E o Guia Michelin não tem problema nenhum em tirar a estrela a quem não esteja a cumprir o mínimo. Porque se há, apesar disto tudo do Guia Michelin, acreditem, ainda é o guia que faz inspeções anónimas, que paga as suas refeições. Quanto aos 50 bests e às listas e isso tudo, não vale rigorosamente nada. É uma campanha eleitoral que os chefes do mundo fazem
para que votar neles, eu posso falar do 50 Best porque votei 3 anos e é totalmente premiável, é a maior falsidade que existe, isto não tirando valor a alguns que merecem, que é o caso do nosso Zé Vilés, que todos o adoramos e que merece com todo o valor que ele tem. O Zé teve que acoplar as pizzarias para salvar as estrelas Michelin. Claro, é um facto. Ele e todos, praticamente. Devo encontrar aquilo que o Daniel estava a dizer há pouco, quando não existe um suporte a alguém que está a bancar, é muito mais complexo suportar um Michelin. Exatamente. Porque quando nós olhamos para uma cozinha, chamamos de Michelin, ou de alta gastronomia, independentemente de terem estrelas ou não, nós olhamos para o Beck e a gente vê lá 14, 15, 20 pessoas numa cozinha, quando numa cozinha normal se calhar tem 4 ou 5. Sim, nós normalmente somos 8 ou 9. Toda aquela preparação dos 10, 12, 14 pratos, aquilo é tudo minucioso. É tudo mas muito... veja, o Luís tem 8 ou 9, eu tenho 7 ou 8. Se estivéssemos numa situação de um investidor, provavelmente o Luís tinha 14 ou 15 e eu também tinha 15 ou 16. Claro, mas é isso que no fundo... Aqui muda tudo. Agora, só para concluir aqui esta parte da estrela e das listas e por aí fora, acreditem que a mais idónea, digamos assim, a mais verdadeira, ainda continua a ser o Guia Michelin, porque premia desta forma. Mas também não tem problema nenhum em tirar a estrela. No caso do Henrique Leis, é óbvio foi que o inteligente Henrique foi avançou e disse assim: eu posso falar porque fui eu que o ajudei. Eu saio por cima, vou-me embora. Não é? O Henrique até posso falar porque fui eu que o ajudei. Quem deu o contacto do Paulo Salvador? Fui eu. Portanto, posso dar à vontade. E essa pergunta calhou bem, porque eu estou à vontade para falar sobre isso, sei exatamente tudo o que é que se passou, e fui eu que até dei o contacto do Paulo Salvador, que tinha, e disse: Henrique, olha, a pessoa que vai dar a tua notícia é esta, e vais fazer desta forma para seres por cima. Porque a verdade é essa, com os anos vão passando, há um medo de retirar a estrela, e não é justo, imagina, ele podia não estar a fazer já o trabalho, que ele tinha noção disso, que já tinha feito anos atrás, e ele tinha essa noção, mas também era um pouco injusto, como o Illis, em Vila Moura. Foi o primeiro chefe a ganhar uma estrela no Algarve, em Santa Bárbara. Perdeu, Sim, Em Santa Bárbara. Certo. Depois ganhou no São Gabriel. Depois ganhou em Vila Moura. E depois tiraram-lhe no mesmo ano que houve essa situação com o Henrique Leis. E isso as pessoas sentem isso como quase uma facada, porque vocês lutaram muito, trabalharam muito. Alguma tristeza de certeza, não é? E há uma sensação de que foram desprestigiados de repente. Até porque o restaurante não sai do guia. O restaurante, quando perde, não há como pedir para sair do guia. O restaurante perde a estrela, fica recomendado no guia no ano a seguir. Portanto... E diz-me uma coisa, aliás, vocês podem comentar isto. Como sabes, eu fui consultor de um grupo hoteleiro e no meu antigo restaurante da Torre, eu sempre sugeri que se fizesse algo impactante, enfim, algo com prestígio. E precisamente sempre disse a quem de direito, pronto, os CEOs da empresa, etc, que era uma mais-valia para a unidade hoteleira ter uma ou 2 estrelas Michelin, porque isso valorizava, vamos dizer, o que nós chamamos a dormida. Ou seja, porque a divulgação de uma estrela Michelin, a pessoa diz: não, eu quero ir àquele hotel. Tem essa sensação, e eu estou a falar da Torre Vasta Gama, mas vocês têm uma experiência de outros hotéis e acham que isso é uma valorização. Mesmo sem ter hotéis, que eu, no meu caso, em Tavira, sei que muita gente fica alojada em Tavira para ir ao meu restaurante. Sim, mas no caso objetivo de um hotel, quando um hotel procura uma estrela, já é, e principalmente o valor do alojamento. Em vez de estar a alugar por 200 ou 300, se calhar está a alugar por 400. Ou seja, fiquei um bocadinho intrigado. Onde eu quero chegar, desculpa só, onde eu quero chegar é o seguinte: é que mesmo que o restaurante Michelin dê algum prejuízo, dá um lucro indireto na unidade hoteleira, porque em vez de estar a vender a 300, pode vender a 400. Sim, no marketing e tudo. E o marketing, etc. Pronto. Era essa, vamos dizer, a minha perspectiva. E já agora, nesta sequência, vocês, por exemplo, fazem acordos com hotéis de 5 estrelas, parcerias, ou nem por isso? No meu caso, não. Não há muito essa ligação, até porque hoje já existiu no passado
Hoje é difícil porque quase todos os hotéis 5 estrelas têm o próprio restaurante interno e que tentam canalizar e que o concierge antigamente funcionava para a restauração da cidade, até porque há muito aquela fama dos Clédor, que era o concierge de luxo, mas era quase maçónico. Arranjava era quase maçónico. Havia o ritual. Havia a história. O ritual era. E estamos aqui numa conversa aberta e desculpem-me aqueles amigos que fizeram parte do concierge, que eu tenho alguns que já estão reformados e outros ainda estão no efetivo, mas há 20, 30 anos atrás havia a pequena máfia do concierge a ir fazer a cobrança no final do mês, a passar para os restaurantes todos. Sim. Eu quando chegava a Nova Iorque havia um concierge de um lado, sendo do outro, 300 do outro, e iam fazer a mesada deles. Eu sempre dizia disso para não estar a pagar comissões. Tem pessoas que mandam desde aqui em todo o Lago até o Vila Joia, assim, mandam clientes para ali e nunca me preocupei em ir à procura de... Eu como sabem, tive restaurantes... É que um homem que vem de Santa Clara Nova, foi onde nasceste. Exatamente. Vais para Tavira e tens no menu uma homenagem à Madeira. Muito simples. Trabalhei na Madeira. Pronto. Okay. E o meu subchefe é madeirense. Ok. Então foi juntar o útil ao agradável. Exatamente. Pronto, okay. E é por aí que começámos a pensar num prato que... E o prato tem êxito. Não é para ficar no menu. Isto é, enfim, estamos numa região... Os menus são é um prato que era para ter sido este ano e não o consegui tirar porque as pessoas... Não tiras prato. Às vezes é difícil tirarmos pratos, porque nós perdemos o poder de ser donos de alguns pratos, porque isso é transversal. Nós às vezes queremos um prato e esse prato, perdemos esse filho. Esse filho é de todos menos de nós. E eu tenho 2, 3 pratos desses, gosto muito de mudar, mas chegamos a uma altura que não conseguimos tirar porque o prato é de quem o come, é de quem o paga. E essa massa crítica falamos de muitos clientes e nós vimos impotentes, mesmo sujeitos a críticas, que mudamos pouco ou que temos o prato de um ano para o outro, ou 4 ou 5 anos, nós temos que se render à evidência que é quem nos paga não é o crítico, quem nos paga é quem come no nosso restaurante. Que é o nosso padrão. Até para o dia 24 tenho uma reserva de 4 pessoas que estiveram no restaurante na sexta-feira, sábado, e voltam cá dia 24 outra vez e pediram-me para fazer 4 pratos do menu antigo. Que isso é muito... Se eu fosse uma cataplana... Isso é fantástico. Isso é muito Agora, bom. Voltando aqui, virando um pouco e deixando aqui um pouco as estrelas, e vamos voltar ao terreno. O terreno é o seguinte: eu tenho um sonho ainda, já estou um bocadinho afastado das lides, mas tenho um sonho, que é ter um restaurante de comida típica portuguesa, desde a boa feijoada ao bom grão. Já somos 2. Ao bom cozido à portuguesa, com produtos bons, sim. Não é estar a vender a 10 euros para ter lá chouriço mau e tocinho mau e coisas assim. Não, para ser bom. E servido em Cristóforo. Tem que ser... Mais nada. Mas voltarmos àquela gastronomia real portuguesa, etc. Isso ainda tem caminho. Os menus deles têm muito... Sim, mas é muito experimentar. Não, eu não estou trabalhada com mais cuidado tem caminho. Já limpei as guias Michelin. Por conseguinte, já limpei as guias Michelin. Isso significa que agora voltamos a uma fase um bocadinho mais conservadora, tradicional, de uma comida real. Feijoada versus a espuma de qualquer coisa, não é? Sim, porque é tudo muito engraçado, a gente vai ter uma experiência fantástica e realmente é uma experiência que a gente repete uma vez ou 2 por ano, não é uma coisa que a gente vá diariamente. Não sei se no meu título de Lisboa, mais do que no Algarve, porque o Algarve era mais sazonal. Eu todos os dias tinha de manhã à hora do almoço, não é? Um prato do dia. Eu tinha o cozido à portuguesa, tinha a tal mão de vaca, o grão com mão de vaca, o feijão, o x, enfim, o tabuleiro, fabuloso, o grande arrobal feito no forno, com as batatinhas, com os tomatinhos, com as cebolinhas, aquilo tudo. E tinha uma clientela que era o topo de gama, vamos dizer, da nossa sociedade, isto sem nenhum saudosismo, Okay. E eles iam precisamente porque
é o que eles diziam, estou a ser servido em Cristófilo, numa coisa que normalmente obrigava-me a ir a uma tasca. Porquê é que a gente só serve esse tipo de comida naquilo que a gente chama de uma tasca? Eu tenho uma teoria. Há tascas que são 5 estrelas e há 5 estrelas que são tascas. Isso é uma verdade. A gente, por muito que queira, há isso, não é? Agora, eu acho que ainda temos que voltar, porque eu estou triste. Eu chego, por exemplo, ali, agora o famoso Olhão, a avenida lá dos restaurantes. Epá, mas onde é que está a comida portuguesa? Mas não fique triste. Oh. Não, onde é que está a comida não fique portuguesa? triste, estamos a voltar lá. Ouça, é que a gente pede um marisco e eles... Não, mas estamos a voltar lá. Estamos a voltar lá. E tostas, e pastas... E depois a gente e indiano e... Ouça, numa terra do marisco, numa terra de Ria Formosa não tem uma marisqueira. É verdade. Epá, eu peço um melhor camarão, ou uma lagostinha, ou um lavagantezinho, tenho que ir comprar ao vizinho do lado ali, ou pratas, ou não sei o quê, e lá vêm eles e tal, e é um favor que me fazem para eu, em frente de uma Ria Formosa, em frente de não sei o quê. Epá, como tudo menos aquilo que deveria. Ou estamos resumidos ali, olham, uma ou duas tasquinhas. Sim, fazem ali, tiram o marisco do aquário, fazem um momento. Sim, e ali o velho pescador que ainda tem um restaurante, não é bem a especialidade dele, mas que, enfim, o filho ou a filha... Aqui eu vou ser um bocadinho, se calhar, mais má língua, e tem vindo muito dinheiro através das CCDRs, através da Região Turismo, e falta muito apoio. Nós, empresários, o Luís pode depois dizer a parte que lhe toca a ele, a parte que me toca a mim, já estou lá no Algarve, ou seja, o back home, o voltar a casa, há 12 anos que voltei para a minha terra, e falta apoio. Há reconhecimento, são coisas diferentes. Eu, por acaso, fui reconhecido com a medalha da cidade pelo Presidente Bacalhau, fantástico, ótimo, ficarei eternamente grato, mas depois falta muito apoio em termos da Região Turismo, da proximidade que têm connosco, é zero. Há projetos, há dinheiros através da CCDR, chegaram a ser feitos livros de cataplanas e de outras coisas. Uma altura fui convidado para fazer um projeto. Eu disse, eu faço esse projeto, mas quem sou eu para o fazer a título individual? É preciso de alguém ligado à antropologia, à botânica, para fazer um levantamento das ervas, para fazer antropológico, para ver a evolução, por exemplo, de uma cataplana, do barro para o cobre. E eu já estava a ser muito confuso, e claro que arranjaram alguém que não tem amor à profissão, que é um cozinheiro também, e diz logo que se vendeu por 1.000 ou 2.000 euros, e foi fazer um projeto, e como tem sido feito, o dinheiro até às vezes aparece, desaparece, não é bem emprego. As pessoas, eu falo por mim, com esses prémios e com essa carreira toda que tenho, o Luís com a carreira que tem, nunca ninguém se aproximou de mim a tentar-me ajudar ou a pedir para eu os ajudar. Portanto, há uma ligação curtíssima com estas áreas, principalmente com a Região Turismo, e já passaram vários presidentes da Região Turismo nestes anos que cá estou, e o apoio é zero. Leonel, em 30 anos, não é? De Clube Algarve, nunca a RTA fez o mínimo de um evento ou um jantar de 4 pessoas no T-Clube. Veja bem. Em 30 anos. Exatamente. Mas isso fui medalhado pelo Dr. Guterres. Não é só na gastronomia, não é só na restauração. Turismo. Sim, senhores, são prémios, etc. Mas, como tu dizes bem, no dia a dia, nunca tive um evento. Ninguém aparece. Ninguém aparece. Não, também me queixo é um desperdício. É porque não percebo. Isso é uma coisa que eu já estou no Algarve há quase 40 anos. Mas uma coisa que sempre me surpreendeu é que no Algarve o que é de fora é que é bom. Eu não percebo. Há algarvios, há indivíduos que têm uma capacidade absolutamente extraordinária, mas os de fora têm outro encanto e não consigo perceber porquê. E isso não é... Então nós temos os melhores chefes, dos melhores chefes do mundo, no Algarve, a trabalhar no Algarve, com apostas no Algarve, investimento no Algarve, e depois vamos buscar gente de fora, e vamos buscar gente que não presta. Isso é uma coisa... Isto é jogar dinheiro ao poço. É desperdício. Então nós temos atletas olímpicos, temos no desporto indivíduos com
um currículo e experiências inolvidáveis e muito singulares e vamos contratar gente de outros lados. Isso é absurdo. Mas Simplesmente se é absurdo. português é isto. Mas está bem, é certo, mas é isso nós temos que contrariar. Não, mas não é isto, é português é isto. Nunca gostamos do que temos, vamos lá fora é sempre melhor. É absurdo, e isso que me estás a dizer choca-me. Com o devido respeito, choca. Porque deixa-me só terminar. Recebeste a medalha da cidade e, como disseste bem, estás grato pelo reconhecimento, mas o verdadeiro reconhecimento da cidade é dizer, olha, tu tens esta experiência, tens esta experiência de vida profissional, nós precisamos de ti. E nós precisamos de ti para ensinares, para formares, para exemplificares. Tu devias ser uma escola. Com certeza. Aliás, tu és uma escola, indiretamente, porque formas as pessoas e depois qualquer dinheiro que se pague por isto qualquer dinheiro que se pague por isto é barato. Porque vais pagar mais para trazer cá um artista qualquer, como tu, um fim de semana. E eles pagam. Isso é que é ridículo, isto é que é absurdo. E é chocante. Estás a compreender? Sim. E temos que lutar. E já agora devo dizer-te o seguinte: vocês têm alguma organização de chefes ou de Algarvio? Já tivemos. De modo a que possam ter a falar a uma só voz, de modo a que possam reivindicar e possam encostar as pessoas à parede. Meus amigos, estamos a falar do quê? Eu pergunto porque isso é aquilo que me estão a dizer. É dramático. Vocês são promovidos, por exemplo, pelas câmaras onde estão? Não. No meu caso, não. Tem algum apoio? Não, nada. não. Zero. Como eu dizia, vocês são escolas. É dramático. Como eu fui escola durante 3 anos, 30 anos. Eles põem o miúdo, o João Neves. O João Neves é ligado a Tavira. Fala-se no João Neves, é ligado a Tavira. Porquê é que o Luís... a ver Tavira é um must de Tavira. Mas é que é uma must que existe muito pouco no mundo. Muito pouco na Europa. Não é? Eu não vi, sinceramente não vi. E nós estamos a desenvolver um trabalho a nível da cidade que é ir buscar tradição, cultura, história e mostrar isto tudo ao cliente. O cliente, quando vai ao restaurante, não tem só uma experiência gastronómica, tem uma experiência também de cultura e história. Isso faz parte. Isso faz parte. Dia-a-dia. Exatamente. Mas a dia-a-dia da louça, nós construímos a nossa louça, tu dizes, temos que. construímos. Uma coisa é chegar ali e fazer uma feijoada, que eu por acaso até mais jeito. Mas outra coisa é estudar a evolução, a história, a antropologia, a botânica. Isso é que é a ciência. Temos de trabalhar com historiadores, cozinha. Temos de trabalhar com uma série de pessoas. Isso é que tem que ser, isso é editável, isso tem que ser escrito, e nós estamos a deixar passar os autores da coisa. Não é? Isso é que é dramático. Estás a perceber? Então, quer dizer, e devíamos ter essa obrigação. E como é que lá chegamos? Temos que ter voz para chegar porque ninguém nos liga. Esse é o problema. Pois, é isso. Tem que se ter voz para chegar para dizer, meus amigos, desculpem lá. Quando a gente prejudica o Lionel a fazer um festival do Caracol no Largo da Feira, que rouba-lhe o estacionamento e depois ele não tem clientes à porta da casa dele. Está mal, mas o que está mal não é o Caracol. Não é a festa do Caracol. A festa do Caracol tem nexo. Não tem nexo nenhum. O que tem nexo. O que tem que ser, nós não podemos. Nós temos que ter em Faro um parque com um palco fixo onde façam as feiras todas e não prejudiquem ninguém. Faz aquele palco. Que é o caso da Vila também. Exatamente. Isso é que tem que ser feito. Não, cadeiras, e tem que dar o pontapé. Não é deixar de haver festa do Caracol ou a festa do Raio Parque. Não, mas, Carlos, desculpa lá. A festa do Caracol devia ser dada aos restaurantes. Deviam chamar os restaurantes assim. Quais são os meus amigos que querem entrar no festival? Agora, isso estávamos a discutir. Se deve haver ou se não deve haver. Não, isso já é uma forma de eu critico a fórmula como é feito. E o do marisco. Então, se nós estamos na Ria Formosa, primeiro temos de certificar o marisco da Ria Formosa e do Algarve. E depois fazemos o festival do marisco com esses mariscos. Não é com o marisco da Madagascar e de Moçambique e de outros sítios, e é o fundo do congelador que se vai buscar para fazer arrozinho não sei do quê e enganar em pratos de plástico e não sei quanto. Temos que acabar com isso. Desculpem. Tem que chamar os empresários, tem que chamar os empresários da restauração. Querem fazer a cataplana, vamos chamar. Os empresários vamos dizer quem é que quer. Querem fazer o Festival do Marisco,
quem são as empresas ou os restaurantes que querem entrar. E então faça a divulgação desses restaurantes e as pessoas têm uma experiência digna. Cada um à sua maneira, uns se calhar a 20 euros, outros a 40, outros a 100, não interessa, depois é a capacidade de cada um e o cliente tem a oportunidade de escolher, mas uma coisa com qualidade, um prato como deve ser, um talher como deve ser, uma mesa como deve ser e não agora uns bancos corridos para uma coisa cheia de pó, desculpem a palavra javardice, mas é uma verdade, e depois ainda fazem os festivais quando os empresários precisam de faturar e o Algarve faz, e o próprio Estado precisa de ganhar dinheiro, a ganhar dinheiro no IVA e a ganhar dinheiro no IRC, e temos a concorrência do próprio Câmaras e do próprio Estado a fazer concorrência aos privados. Isto está tudo enganado. Daqui a pouco temos mais botilhão, desculpem a expressão, e as pessoas a comprar cerveja a 35 cêntimos nos supermercados e não sei o quê, e a darem música que não somos nós que estamos a pagar, os empresários é que estão a pagar estas brincadeiras. Pá. Isto é brincadeira. No nosso caso, o Festival F para nós, é uma edição que nos preocupa e que nos prejudica anualmente durante os 3 dias. Ou seja, a nossa faturação cai 60% a 70% nesses dias. Houve um ano que até fechámos os 3 dias. Assumimos essa responsabilidade e essa perda total. Mas não temos condições para fechar todos os anos. Mas, entretanto, o fator das entradas na parte velha da cidade do castelo estarem todas fechadas, dificulta aquele cliente com um nível para o nosso restaurante vir ali comer porque não se sujeita a uma fila, embora lhe consigamos uma pulseira para ele entrar e por aí fora, mas ele não se sujeita a estar numa fila. Portanto, as nossas vendas nesses dias caem 70%. 70%. E o estacionamento? E a falta de estacionamento, que é gravíssima. A pessoa tem que Festival F é provavelmente a sul de Lisboa o festival com mais qualidade e com mais... E, portanto, é um maço de Faro, é uma marca já de Faro. Agora, como e fora da estação alta, tem... Já é em setembro, já combate a sazonalidade. Tem tudo bom, menos o sítio onde é feito. Porque prejudica as pessoas que ali moram, com o barulho, prejudica os empresários que ali ganham a sua vida e, portanto, aquilo tinha que ser deslocado para um espaço próprio para fazer estes eventos com um palco próprio. Claro, quer-se mostrar dois também ou três. A parte, e, portanto, isso é fundamental cidade, para a cidade. Fundamental. Não, e há falta de estrutura deste evento. Por exemplo, a Algar, que é responsável pela recolha de alguma parte dos lixos, retiram-nos os pontos, os ecopontos, tipo 3 semanas antes, e voltam a pôr os ecopontos um mês depois. Isto é uma loucura. Ano passado vi-me obrigado, além de enviar cartas, vi-me obrigado a fazer um post no Facebook. Não foi elegante, mas é a única maneira de ter algum impacto, mas não serviu de nada. No fundo, depois a Câmara não é responsável pela Algar, porque a Algar é privada ou semi-privada, e é realmente uma das... da Algar ou da Fagar? Não, Algar. Algar é uma coisa... A Fagar até funciona bem, não temos muita razão de queixa, porque tem alguém que dá a cara e que regularmente pergunta se está tudo bem. Portanto, a relação com a Fagar até é bastante boa e não tenho razões de queixa da Fagar e sempre que me queixei, as minhas queixas foram atendidas. Agora, em relação ao Algar, é a vergonha do Algarve, porque isso é transversal. Toda a gente, de uma ponta à outra do Algarve. E vejam o que é que nós passamos, a recolha do lixo, andamos nós nos nossos carros particulares a fazer esta passagem de lixo de uma parte para a outra parte da cidade à procura de ecopontos e depois o que é que vamos ver? Vamos ver lixo amontoado no sítio errado, andamos a fazer separação de lixo, mas depois temos que o juntar todo. É triste. Claro. Muito triste. Claro. Voltando outra vez à nossa gastronomia, vocês acham... Quantas estrelas Michelin aqui há no Algarve? 9. É um número bom já para a nossa região? Eu acho que sim. Acho que sim. Atualmente não é a região com mais, mas já foi. Muitos anos foi a região com mais estrelas. Com mais estrelas. A região do país. A região do país com mais estrelas. Atualmente não, mas já foi. Atualmente não. Também tem Lisboa. Lionel, tu ganhaste um prémio muito sui generis na gastronomia, que é o prémio da sustentabilidade. Neste último ano, precisamente. O que é que isso significa? O que é que um restaurante, como é que um chefe ganha um prémio de sustentabilidade? Bem,
Só para terminar, há pouco a conversa sobre o prémio que mais me marcou. Sim. Acabei por depois não falámos no Brasil e não disse. O prémio que mais me marcou, até mais que a Estrela Michelin, foi esse reconhecimento desse restaurante no Rio de Janeiro, o Cais da Ribeira, passado um ano ser reconhecido como o chefe do ano Brasil e o chefe revelação Brasil. É um prémio que até hoje, como português, sou o único que o tenho. Portanto, a Estrela Michelin, muitos já ganhámos e outros prémios também, mas este prémio, chefe do ano Brasil e Revelação Brasil, por um trabalho anónimo, que estava a ser inspecionado sem eu saber, sem fazer ideia alguma, esse foi o prémio da minha vida. Este prémio de sustentabilidade é dado pelo guia Boa Cama, Boa Mesa. No ano passado houve 8 restaurantes com esse prémio e este ano, não sei porquê, mudaram as regras ou alguma coisa, fomos o único em Portugal a receber o prémio de sustentabilidade. O que é que eu acho, ou tenho a certeza que teve muito a ver? Eu faço um trabalho, eu comecei a trabalhar com algas, macroalgas, há 18 anos e comecei a trabalhar com microalgas, algo muito mais complexo, há 12 para 13 anos. E isto tem sido um trabalho, principalmente não nas macro, porque muitos chefes as usaram e estão acessíveis, mas este trabalho das microalgas é um trabalho muito particular, que eu tenho a sorte de ter um grupo de investigação na Universidade do Algarve, além do CCMA, trabalho diretamente os últimos anos com a Necton e com o Green Collab, um gabinete colaborativo às empresas ligadas à área. E que nestes anos, agora com o PRR, é público que vieram 138 milhões de euros para um projeto que é o Vertical Algas, 37 ou 38 empresas nacionais, algo que nunca tinha acontecido. Portanto, será o antes e o depois. E eu estou muito ligado através do Green Collab, deste gabinete colaborativo, tem as instalações dentro da universidade, ao lado na Faculdade de Ciências, e que está a passar agora para o DRAP. O DRAP, aquilo estava abandonado, e acho que a CCDR fez um trabalho de louvar, juntamente com o Green Collab, com a Necton, o João Navalho, que é o presidente de quase tudo o que tem a ver com algas e microalgas, e é algo que temos que se orgulhar, porque a Necton é a empresa mais antiga de microalgas na Europa e é detentora da All Microalgae, que é em Pataias, Leiria, que é a maior da Europa. Portanto, temos o projeto mais antigo e o maior da Europa em Portugal. Mais antigo, mas com quantos anos? 30 anos. 30 anos. Quando ninguém sabia o que eram microalgas, já o João Navalho aqui em Belamandil, juntamente com a exploração das salinas, da Flor do Sal, tinha uns fotobioreatores solares com uns tubinhos a trabalhar nesse sentido. Portanto, eu tenho ultimamente trabalhado muito e reduzido muito o consumo de peixes que possam estar em risco, é público isso, e tenho trabalhado muito com as microalgas. As microalgas é o futuro. Vejo um futuro brilhante aqui, porque primeiro temos que pensar toda esta parte do plâncton marinho, ou seja, as microalgas são responsáveis por 85% do oxigênio do planeta, né? E alimentam-se de dióxido de carbono, ou seja, algo que produz 85% do oxigênio do planeta e que absorve dióxido de carbono, estamos aqui num caso muito sério. Agora, conseguimos explorar isso, conseguimos obter essa biomassa através de mecanismos fantásticos, de uma equipa de cientistas brutal, porque são equipas grandes, a Necton tem quase 60 ou 70 pessoas ligadas a esta área, e eu uso isso em forma de preservar espécies. Através do plâncton eu consigo dar sabor a um arroz de marisco, protegendo muitas espécies. E vocês vão provar isso que eu queria saber, onde é que tu aplicas essa... Aplica em imensas coisas. Eu substituo os peixinhos por... Eu substituo, eu tenho, por exemplo, um xarém do mar, que eu não tenho rigorosamente lá nenhum marisco lá dentro. O xarém é verde, passa de amarelo a verde, e o sabor a mar, você se comer vai jurar que aquilo tem percebes, caranguejo, santola, tudo lá dentro. Fantástico. Na verdade tem, só que são em micro-organismos, ainda celulares, não é? Em células. Ou seja, e isso é o sabor do plâncton. Quando as pessoas provam aquilo, ouvimos tudo um pouco, mas a verdade é que tudo o que ouvimos está ligado ao mar. Sim, sim. E creio que este prémio de sustentabilidade, que foi dado unicamente ao check-in neste ano, acredito que não tenha sido um favor que me fizeram, porque, como vê, nem prata me deram,
e que não estou aqui a reclamar nada, mas estou a dizer que possa ter sido uma coisa séria, porque o meu restaurante nem prata, nem ouro, nem platina e deram-me o prémio de sustentabilidade. Tudo será por isso. Deve ter sido, não é? Porque... por esse trabalho que fazemos no dia-a-dia. Uma coisa fantástica. Isso faz-me lembrar uma discussão que eu uma vez tive lá com os gurus das hotelarias, que já estavam todos fascinados com a inteligência artificial e acham que já vão pôr os robôs a servir à mesa e a fazer tudo e mais alguma coisa e se calhar a substituir os empregados todos dos hotéis, etc, etc. E eu dizia, claro que eu com o meu percurso e dizia, mas eu ainda gostava de ter o bagageiro, de ter o recepcionista, a dar-me um bom dia, boa tarde. Será que isso vai desaparecer? E depois respondiam, não, tu estás fora de si, os nossos netos querem saber do robô, não querem mais saber do porteiro, nem do recepcionista. Você acha que isto o mundo vai virar para aí ou não? Tenho esse receio. Como isto está a caminhar, tenho esse receio. Mas eu acho que o ser humano nunca vai ser dispensado. Nunca vai ser dispensado. Eu acho não. E vai custar uma fortuna. Se o hotel mantiver toda essa estrutura, a malta vai pagar. Cada vez vai ser mais difícil ter pessoas formadas, vocacionadas para aquilo que nós pretendemos, ou gostarem daquilo que realmente fazem, fazer de paixão. Isso é um facto. Devemos ter mais essa dificuldade. Mas ao ponto de substituir todo o ser humano por máquinas. E a cozinha muito menos. Você agora disse uma coisa, Luís, e eu vou fazer aqui uma confissão. Eu acho que há restaurantes a mais, há cafés a mais. Sem dúvida. Perceba o que eu quero dizer? Sim. E eu acho que há demasiada oferta para a procura que temos. Para a procura que temos. E isso significa o quê? Que depois queixamos que há salários baixos. Porque se calhar se houvesse metade dos operadores, e agora vou ser um bocadinho economicista, se calhar nós tínhamos condições de pagar um pouco mais, ou de pagar o dobro. Não sei se... Sim. E depois também já não nos queixaríamos que os nossos iam embora, porque se calhar já ficariam Bastava cá. ter mais continuidade de nós somos do tempo, eu digo nós, porque somos todos uma geração. Nós somos do tempo que o miúdo entrava o miúdo entrava numa casa nossa para fazer um percurso de vida, não é? Começava em comi, depois queria ser chefe de turno, depois de chefe de turno queria ser chefe de sala queria ser gerente, e alguns até depois de voarem e fazerem o seu percurso profissional, certo? Hoje dá a sensação que eles querem receber no fim do mês ali uns trocaditos para comprar um computador, ou sei lá o quê. Isso é outra questão. É que as pessoas hoje em dia não querem um trabalho para receber o salário no fim do mês. E é aquilo que eu acho. As pessoas hoje em dia querem um projeto que elas se revejam nele. Querem ter uma palavra no projeto, querem fazer parte desse projeto. E ao fim do mês tem, obviamente, o salário. Mas antigamente nós trabalhávamos e ao fim do mês tínhamos o salário e ficávamos todos contentes. Hoje em dia as pessoas não procuram isso, procuram algo mais. E quando não são envolvidas no projeto, elas permanecem lá pouco tempo. Mas isso vem ao encontro do que eu estava a dizer, dito de outra maneira. Há projetos muito válidos em que as pessoas querem realmente fazer um percurso. Exatamente. Mas a grande maioria, eu diria assim, não sei se estão de acordo comigo, e se não tiverem, estão à vontade para discordar. Não é? A maioria, se calhar, do que há por aí, não tem projetos. Não, porque muitos Vocês são homens de projetos. Certo? Muitas das pessoas têm eventualmente tenho negócios... orgulho de dizer que fui um homem de projetos, mas a maior parte eu não sei o que é que vou fazer amanhã. Os empresários, sim. Eu não estou a falar. Mas aí está uma grande questão. É que a maior parte das pessoas são patrões. E quando as pessoas são patrões é complicado. Porque só são patrões. Bom, meus senhores, passou rápido. O que significa que a conversa foi aliciante e com, enfim, as vossas experiências são inolvidáveis e são muito singulares, são fantásticas. Acho que quem nos vai ouvir e quem nos ouviu deu o tempo por bem empregue. Resta-nos a nós os dois agradecer a vossa presença, aquilo que nos explicaram, aquilo que nos disseram. Ficou muita conversa por fazer. Ficou muita conversa por dizer e por conversar. A ver-te a vir em Tavira. Eu agora nas minhas férias vou lá certamente. Será um privilégio recebê-lo. Enfim, vamos falar mais um pouco. Eu estou a saltar ali com o meu amigo Lionel, mas isto é verdade.
Lionel, nós estamos ali a 100 metros, 200 metros, passamos lá quase todos os dias. Epá, nunca mais vamos aqui ao nosso amigo Lionel. Nunca mais. Eu ainda ontem lhe disse, epá, temos que ir ao Lionel. E foi daí portanto, o meu convite que veio. É verdade, e foi por isso que, epá, o Lionel tem que lá ir. É curioso. É um orgulho, sabe? Eu tenho uma grande amizade por o meu amigo José Manuel Trigo, sabe que, além de tudo, foi o meu patrão. Trabalhaste? Não, na cozinha, naquela altura que eu saí da tropa, eu trabalhava no Hotel Quinta do Lago. Estavas nos fuzileiros. Quando saí dos fuzileiros, vinha muito estressado e precisava de me acalmar e o psicólogo, prestada gratuitamente pelos fuzileiros quando saíamos de lá, disse, era bom que fizesse segurança aí numa discoteca, onde houvesse alguma ação, isso vai ter um efeito bom de calmar e por aí fora. E eu, quando saí dos fuzileiros, vim para o Hotel Quinta do Lago, que estava sem licença, sem vencimento, e tinha a discoteca ali ao lado, e até porque tinha alguns amigos meus que lá estavam, o Van Damme, o Albertino, o Guerreiro, e foi fácil arranjar trabalho, e quinta, sexta e sábado, durante 4 anos, trabalhei lá. Grandes tempos. Eu já não me lembrava muito bem dessa... O Valdir, uma vez já me contaste. Portanto, foi com muito prazer que aceitei este convite. Ok, ótimo. Muito obrigado. Estar convosco. Muito obrigado pela presença. Obrigado, Luís, também. E terminamos mais uma grande conversa, mais um grande podcast. Até para a semana.